família, e começamos mais um Festa Sem Frescura! E hoje, diretamente da Celebra Show, a maior feira de celebrações da América Latina. Pessoal, o convidado de hoje é mais do que especial, que está aqui com a gente. Eu já vou falar para vocês. Ele é o presidente da Cromos e o presidente da AB Casa. Seja bem-vindo, Eduardo! Bem-vindo! Obrigado. Pessoal, não se esqueçam de entrar no QR Code que está aqui embaixo da tela, se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, que isso vai fortalecendo o nosso canal. Eduardo, vamos lá. Muito papo hoje, hein? Muito papo. E assim, todo mundo conhece o Eduardo, que é o presidente da Cromos, que já tem aí uma história consolidada, mas e o Eduardo quando nasceu? O que você fazia? Como que você caiu nesse mercado, né? Então, na verdade, eu trabalhei durante muitos anos, durante 13 anos, numa empresa familiar e naquele momento eu acabei entrando nessa empresa porque eu era técnico de contabilidade. Fiz direito, então me formei como contador, depois como bacharel, não exerci e fui trabalhar numa empresa como contador. E aí eu descobri que a minha vocação não era só contabilidade, eu gostava do mundo empresarial. E comecei a desenvolver algumas coisas naquela empresa. Naquele momento, eu virei bastante próximo do dono da empresa, que era, na época, uma pessoa que gostava bastante dos bastidores de futebol. E ele percebeu que ele podia ali confiar bastante coisa para mim e ele tocar a vida dele no futebol. E, num dado momento, ele já tinha o filho dele dentro da empresa, num dado momento ele faleceu e, naquele momento, a família assumiu a empresa e nada mais justo do que eu sair Com e certeza. tocar a minha Sim. vida. Naquele momento eu já tinha 3 filhos, a minha vida já não era uma vida tão simples, né? Porque era uma vida já com bastante 3 filhos. responsabilidade. Punk. Não é fácil. Começamos muito rápido, né? Casei muito cedo, minha esposa tinha 18, eu tinha 23, então eu estava aí Caraca. com meus 32 anos, mais ou menos. E nesse momento, 32 não, 30 anos. E nesse Novíssimo. momento, eu fiquei desempregado, né? Então, o que eu vou fazer agora? Aquele Com 3 pânico, né? filhos, E agora? E agora, como é que a gente toca a vida? E nesse momento, eu tive uma percepção do negócio que a gente trabalhava, era uma distribuidora de papel celofane na época, e tinha outros produtos ligados à floricultura. E eu achei que eu pudesse ali aproveitar um pouco daquele insight que nós vivíamos ali com esses produtos e aplicar em outro segmento, porque eu não queria o mesmo segmento da empresa que eu trabalhei, porque primeiro eu tinha um carinho pelas pessoas, pela empresa muito grande, eu não me daria o direito de fazer a mesma coisa se Deus o livre aquela empresa tivesse um problema passado um tempo, eu não me perdoaria nunca. Assim, Então, com certeza. culpado, né? eu realmente virei à esquerda e fui para um outro caminho. Só que com o know-how do que você trabalhava, né? Com papel celofane e tal, Alguma- você pegou o Consegui- know-how. norte, né? Consegui alguma coisa ali, acabei aplicando aquela linha de filmes, né, filmes plásticos, para o segmento de Páscoa, né? Então, não tinha dinheiro, tive que começar muito como se começa qualquer negócio, sem estrutura nenhuma, sem Empreendedor funcionário, nato. sem nada. E aí, naquele momento, mas eu precisava de um lugar. Um galpão, nem pensar, né? Então, eu aluguei uma casa velha, bem velha, não tinha telhado. Nossa. O dono, fiz um acordo com o dono lá, falei, olha, eu vou arrumar o telhado e tal, o senhor me ajuda, não me cobra 6 meses de aluguel, e a gente Justo. conseguiu fazer um acordo, e foi bom para todo mundo. E ali eu comecei a ter pelo menos um lugar para colocar os produtos que eram fabricados por terceiro, porque eu não tinha fábrica, então eu pedia para produzir os desenhos, eu fazia eu mesmo junto com uma dupla de designer, e aí comecei a desenvolver os papéis, todos em uma fábrica, e comecei a cortar em outra,
E aí aquilo tudo eu recolhia durante o Nossa. dia, Faziam embalava à noite, no dia Nossa. seguinte centro de saía, distribuição. Você era Saía- o CD, o logístico, fazia o tudo. designer. fazia tudo. Até que num dado momento daquele início, passou a primeira Páscoa, e uma coisa que é muito comum de acontecer, né? Você, quando é um profissional de uma empresa, você sempre tem um sobrenome que é normalmente o sobrenome daquela empresa, né? Ah, é o Eduardo da empresa tal, é a Amanda da empresa Sim. tal. Sim. E quando você perde o teu sobrenome, você descobre que você perdeu exatamente tudo. Você não tem mais absolutamente nada. Nada. E todas as aproximações que você tenta, as pessoas imaginam que é por interesse. E eles têm razão. É de fato por interesse, porque você precisa ali de ajuda. Então você procura um fornecedor antigo porque você precisa crédito. Você procura um banco. Na época eu fazia as aplicações financeiras dessa empresa. E aí fui no banco e sentei do mesmo jeito que eu sentava quando eu ia fazer as aplicações financeiras. Você imagina, eu era entre aspas, um garoto. Um né? garoto, 30 anos, imagina. Mas eu aplicava uma grana importante ali, né? Então eu sentava, cruzava O cenário a perna, mudou um pouquinho. já me trazia um café, me traziam água. Então era tudo muito, para mim era tudo muito pomposo, né? Sim, muito chique, assim. Muito chique e tal. E aí eu fiz a mesma coisa quando eu saí e fui lá pedir o financiamento de uma Kombi. E aí sentei do mesmo jeito, a pessoa me atendeu, tal. Tudo bem que naquele dia não me trouxe Não café. trouxe o cafezinho. Não sei por quê. Não me trouxe Não sei café. por quê. E aí eu falei, olha, eu vim aqui porque eu queria fazer um financiamento. Poxa, que legal que você pensou na gente e tal, mas olha, você não tem cadastro. Você me conhece há 10 anos, né? Como eu não tenho cadastro? E aí eu comecei a perceber que, de fato, o sobrenome valia muito naquele momento. E aí eu tinha um grande amigo que queria montar um negócio comigo e que, naquele momento, eu até então trabalhava naquela empresa e nunca quis montar negócio. Quando eu saí, procurei ele, falei, pô, você podia me emprestar um dinheiro? Eu sabia que ele tinha, né? E aí ele me respondeu assim, pô, eu preciso conversar com a minha esposa. O dinheiro é meu e dela, tal. Eu nunca soube que aquele cara era casado, né? Então apareceu uma esposa ali para despistar. Exatamente. E aí eu dei ré, falei, pô, esquece, imagina, vai incomodar a tua esposa, ela nem me conhece. E aí acabei desistindo naquele momento daquela conversa. Então esse foi o nosso início. Fiz a primeira Páscoa, consegui comprando à vista o dinheiro que eu tinha, né? Você não chegou a conseguir o crédito no banco, então foi na Na raça, raça. cara. Não consegui crédito. Todo o transporte eu fazia na época com o Uno Mille que eu tinha. Nossa. Quem era nessa equipe? Você? Era um... Já era. Eu e eu. Eu e eu. Eu Pensei que ele ia motorista, falar, eu o designer, eu o financeiro. Não, Sabe aquela eu coisa? precisei- Antes de falar com o saque, só um minutinho que eu vou passar. Olá, assim. tudo bem? O empreendedor nato, né? Mais ou Começa menos por assim. aí. Eu, naquele momento, tive que contratar pelo menos uma pessoa, porque aí eu precisava Sair, de alguém né? ali que Sim. embalasse o produto e tal. Então, naquele primeiro ano, eu consegui fazer a primeira Páscoa e foi bem. Legal. E eu falei, bom, agora eu não posso ficar só numa Páscoa, né? Porque a Páscoa é só o ano que vem. Agora, como é que eu vou comer durante Faturar. o ano? Exatamente. Então, eu vou pegar essas embalagens metálicas e vou tentar aplicar no mercado de presente. E levei, e o mercado dizia, olha, a hora que a gente embala, o metalizado volta, né? Porque ele tem memória, diferente do papel, né? Que, Sim. ele para no lugar. Então, o visual era muito legal, mas ninguém queria aquilo, né? Era um produto, então, foi o meu primeiro Pioneiro, não. né? Meu primeiro... Bom, eu tomei vários nãos lá no início, né? Mas depois que o negócio começou a dar certo, Guiná foi o primeiro. eu tomei um não do mercado, o mercado disse, pô, esse produto não vira. Bom, mas eles gostam do formato, do metalizado e tal, então, como é que eu faço? Bom, se eu entregar esse produto pré-formado, no formato de um saco, eu acho que eu posso ter sucesso, porque as pessoas vão querer o produto pela aparência dele. E
comprei um equipamento para fazer saquinho e comecei a fazer saquinho de presente. Naquele momento ninguém queria aquilo, porque as pessoas diziam assim, o visual é muito legal, depois, principalmente depois que você faz. Só que, pô, embalar um presente num saco. Era muito novo, né? Eu preciso colocar um produto pequeno, eu tenho que ter um saco pequeno. Um produto maior, eu tenho que ter um saco maior. Um produto gigante, eu tenho que ter um saco gigante. Então, isso não vai virar, esquece. Isso não é a segunda paulada, mas eu entendi que eu deveria ser resiliente. Sim. Né? Então, a palavra resiliente na minha vida, ela foi sempre muito intensa. Sim. Eu sempre fui uma pessoa bastante focada nas coisas que eu busquei e sempre bastante persistente, então bastante resiliente para conseguir chegar onde eu quero chegar. E naquele momento eu falei, bom, então eu vou ter que fazer saquinho transparente, porque isso eu sei que vende para doce e tal. Multiuso, né? E comecei a fazer saquinho transparente, aí comecei a fazer uns decoradinhos com bolinha, estrelinha, e aquilo já começou a ficar legal para o segmento de Embalagens. Assim. embalagens voltadas a alimento. Né? Sim, Então, confeitaria. as pessoas começavam a colocar aquilo em um saquinho, por exemplo, com petit food dentro, com chocolate, com isso, com aquilo. Certo. E aquilo começou a me manter. Você foi ganhando aí, né? Aquilo começou a me manter. Aí eu já tive que contratar mais uma pessoa, já tinham duas pessoas, mas não deixei de conversar com as pessoas a respeito do saco metalizado. Até que no terceiro ano da companhia, terceiro ano, uma passagem antes disso, no terceiro ano da companhia, eu terminei a Páscoa e disse, bom, eu preciso de coisas novas para a Páscoa. Dentro da Cromos, a gente sempre praticou muito a história de não esperar o dia seguinte para fazer alguma coisa. Né? A gente sempre tentou ser inovador e sempre naquela ideia de você repensar o negócio todos os dias. Sim. Essa história das pessoas dizerem assim, mas eu repenso o meu negócio, isso é uma prática diária. Eu tenho que repensar diariamente, pouco seja o tamanho, pouco seja a minha posição. As pessoas também têm o hábito de, muitas vezes, conjugar o verbo estar. Eu acho que esse é o correto, né? Eu estou naquela posição, eu não naquele sou. momento, Sim, né? Eu não exato. sou. Então, eu acho que no momento que você consegue entender isso, você entende um monte de coisas também. Né? Porque tem muita gente que acha, eu sou isso, eu sou aquilo, e Você pro resto da vida, né? e Não, não e é. numa Só que fração de segundo, tudo pode mudar. E nesse né? mercado é moda, né? A moda passa muito Exatamente. rápido, né? Com Você tem certeza. um produto que hoje é o vaca leiteira, daqui um mês ele pode não ser Um mais, dia né? você acha que certeza. você é aqui, mas no dia seguinte alguém pode passar. Então você tem que estar sempre se inovando, né? E você sabe que, nesse momento, eu dizia assim, bom, então, o que eu vou fazer de novo para a terceira Páscoa que eu vou fazer? E aí eu tinha ouvido falar da China. Poxa, Isso a China... foi que ano, só pra gente Isso identificar foi essa época? 90... Eu ia falando uns 2000, mas não, antes, A né? empresa começou em 93. Ela faz 30 anos este ano. Em 95, eu fui pela primeira vez para a China. Nossa. Já em 95. Em 95. Imagina, ninguém ia pra China Ninguém nessa importava época, né? brasileiro. Isso há essa época. 27, 28 anos atrás. E fui para a China na expectativa de achar coisas novas. Aí eu cheguei lá, fui para uma feira, comecei a ver um monte de bugiganga. A China naquela China época sem fazia China. tudo torto, né? Tudo Nossa, evoluiu Acabamento, muito, né? né? Evoluiu muito a China, né? Do tempo, né? muito. Era. E aí, naquele momento, eu achei lá no meio de um monte de bicho um coelhinho de Páscoa. Um coelhinho de palha, ou melhor, não de Páscoa, um coelhinho de palha. Eu falei, eu posso aplicar isso na Páscoa. Mas como é que eu vou fazer isso? Pendurar num ovo? Não tem sentido. Eu vou levar esse coelhinho e a gente vai começar a fazer cestas. Aí nós vamos começar a vender uma cesta também de vime, colocar um coelhinho, colocar um ovo de Páscoa, colocar uns bombons, aí a gente coloca uma palha embaixo, alguma coisa, vai um celofane que embala, Sim. vai ter que ter um fechamento, então só com um coelhinho Você vendeu a ideia exatamente. completa. vai ter um monte de coisa legal que a gente vai poder proporcionar
Vender também. para o mercado, né? Mais do que... Eu acho que uma coisa, Gabriel, que eu sempre pensei na Cromos, não era em vender. Como é que eu consigo trazer alguma coisa para o mercado? Consequentemente, eu vou vender, Claro. consequentemente, eu Sim. vou ganhar dinheiro. Né? Sim. Mas eu, pensando no mercado, como é que eu contribuo? Porque Sim. eu sou bonzinho? Não, porque eu penso no dinheiro no Sim. final. Mas o início da conversa é como é que eu começo o negócio da forma correta. Né? Sim. E aí, nesse momento, pensando em tudo isso, a gente acabou trazendo um pouco de produto desses coelhinhos. E nesse momento foi muito gozado, porque eu escolhia coelho e o cara me trazia um patinho, A um gente sabe como porquinho. que é. E aí eu dizia, porra, mas eu não quero, eu quero coelho. Coelhos. E aí, num dado momento, eu tive que falar para ele que a minha religião cultuava coelho. E que eu só Deus podia do coelho. trazer coelho, não podia trazer outro bicho. E aí ele se conformou e mostrava mais Ele ia coelhos. continuar empurrando qualquer coisa para Foi você. super legal, nós trouxemos, naquele momento, não eram artesãos, né? Eram pessoas que faziam chocolate caseiro. Essa marca estava implícita nas chocolateiras, né? E aí nós começamos a fazer um trabalho de chocolate artesanal. Vamos parar com essa história de chocolate caseiro, porque, independente de qualquer coisa, casa é um negócio super íntimo, super Sim. legal. Mas quando você fala em fazer produto em casa, já passa uma coisa menos profissional, Exato. né? Pensa em Com higiene, certeza. não sei. Higiene, tem tudo, né? Embora possa ser a coisa mais higiênica do mundo, Sim. muito mais do que uma indústria, mas naquele momento não tinha uma conotação legal. Então, Sim. começamos a trabalhar chocolate caseiro, e aquilo foi indo, as pessoas aderiram às histórias de cesta, e ali começou uma história legal com a chocolateira, com o mercado de chocolate. Naquele momento, persistindo ainda na história do saco de presente, no 5º ano mais ou menos da companhia, eu fui procurado pela CIA. A CIA viu o saco de presente e achou que era um negócio super legal. Poxa, eu acho que é uma embalagem inovadora. A CIA sempre foi uma empresa muito inovadora. E aí nós testamos os sacos metalizados e aí descobrimos que o saco metalizado inibia o sensor da loja Caramba. e as pessoas punham dentro e saíam sem pagar. E aí não dava. Mais uma vez eu tomei uma porrada do Nossa. dito. Nossa, Esse saco não tava saindo, Não. esse saco metalizado. Eu acho que Oi, eu tô tem esse recebendo, saco. eu tô recebendo uma mensagem que não Não é é pra esse não saco. é para fazer saco metálico. E aí eu dizia, mas o apelo dele é tão bom, né? E aí descobrimos uma outra matéria-prima, colocamos na CIA e a coisa começou a andar. E eu comecei a ir para o mercado começou a falar, pô, esse aqui é aquele saco igual da CIA. Olha. E eu tenho a opção igual da CIA, mas tem a opção metalizada. E o saco de presente, naquele momento, embalou. A Cromos hoje, para vocês terem uma ideia, ela faz 100 milhões de sacos todo mês. Então, Todo mês, cara. Eu tenho lá, pelo menos na fábrica de... Hoje nós estamos com 1.100 pessoas. Na fábrica de sacos, a gente tem lá pelo menos umas 300 pessoas. Uau. Só fazendo saco dos mais diversos. E olha, se você tivesse maiores. desistido desses famosos Não. sacos. É o que Eu você acho que falou. uma- Superação, persistência. A persistência Persistência. é talvez Eu digo, as pessoas às vezes param e dizem assim, mas qual é o segredo, né? É a mesma coisa que educar filho. Qual é o segredo de educar filho? Aí vem alguém e diz assim, por que você não dá o chá? Por que você não faz tal coisa? Mas isso não funciona para muita gente. Para algumas pessoas que têm crença, funciona. É a mesma coisa. Qual é o segredo de você fazer um negócio? Eu acho que para mim tem um segredo, né? Falamos aí bastante na palavra resiliência, falamos bastante em foco e falo bastante para vocês em trabalho. Né? Não adianta, muitas vezes, as pessoas acham que vão conquistar. Hoje existem alguns mercados que trabalham se esforçando, talvez,
menos e rapidamente acontecendo, né? A gente vê um monte de gente Muito aí comum hoje em na dia. internet e tal. Só na Isso internet. super legal. Mas dentro da indústria, se você não arregaçar a mão, a manga, dentro do comércio, se você não arregaçar a manga, se você quer ser uma chocolateira, se você quer ser um artesão de chocolate, se você quer ser um dono de loja, não tem jeito. Tem que trabalhar muito, tem que estar muito antenado, tem que estar muito focado. Focado. Você vai tomar como dizem no jargão popular, umas porradas, Vários mas nãos. não desista, não desista. Eu acho que tem que continuar insistindo. Que história, hein? Que história, cara. E eu até pus na pauta, mas realmente você já passou dificuldade financeira na Essa sua foi a vida, sua inclusive grande... na hora que você estava começando a Cromos, né? Mas essa foi a sua pior época, assim, que você acha de crise financeira. Você falar que eu já devo ter passado dificuldade financeira, eu só passei dificuldade financeira. Porque não tinha outra coisa que não. Porque para o empresário pequeno existe um grande problema. Né? Eu tenho um grande sonho, que é fazer alguma coisa, mas eu tenho uma realidade que chama-se grana. Né? E a gente não pode fugir dela. Mas uma coisa eu sempre fiz. Né? Fui sempre uma pessoa muito planejada, até pela minha formação de contabilidade e tal. Eu sempre fui uma pessoa muito planejada. Planejada em que sentido? Eu acho que qualquer coisa que a gente vai fazer, independente do tamanho do teu negócio, você precisa desenhar, que alguns chamam de orçamento, outros dizem budget, outros dizem DRE, o nome que você quiser dar para esse tipo de ferramenta, mas você precisa olhar para o teu negócio e dizer assim, bom, a minha meta é fazer um negócio de X mil reais. Quanto eu posso gastar com isso? Qual é o imposto que eu vou pagar disso? Quanto eu vou gastar com as pessoas? Quanto eu vou gastar? Fazer uma lição de casa super bem feita e chegar no final, você olhar e dizer assim, isto é o resultado que eu vou ter. Eu digo sempre que isto é a mesma coisa que você jogar na loteria já tendo previamente os números. Porque você sabe o que vai acontecer. Você já tem o resultado ali. Como é que você começa alguma coisa sabendo que você vai gastar mais do que você vai arrecadar? Não tem como. É um negócio fadado a dar errado. E aí as pessoas dizem assim, não, mas eu pensei, puxa, não vale nessa hora pensar de uma forma inconsequente. Eu vou começar a fazer hoje chocolate. Então, qual é o mercado que eu imagino alcançar? Poxa, eu imagino alcançar esse mercado aqui de trufa, eu vou fazer a Páscoa, no momento da Páscoa, eu vou fazer isso. Então, eu faço ali, dentro do mundo da confeitaria, algumas épocas. Faço o meu desenho, porque quando você trabalha em época, às vezes você tem que ratear ao longo do ano. Não dá para pensar só no mês, porque as curvas são muito grandes. Né? Então, faço um desenho ali mínimo e dizer assim, eu vou vender 50 mil por mês. Para eu vender 50 mil, eu preciso comprar de matéria-prima 20. Primeira pergunta, eu tenho esses 20? Né? Porque senão eu tenho que diminuir o tamanho da minha venda, porque eu não tenho 20. Às vezes eu tenho só 10. Então, eu tenho, ao invés de 50, eu tenho que pôr 25. E aí eu faço esse desenho, coloco o custo que eu vou ter para transformar tudo isso, quanto eu vou gastar de imposto, e chego no finalzinho ali, eu digo, olha, vou ganhar X mil reais, é o que eu quero. E eu persigo esses números. Né? Essa é uma forma boa de você ter um norte e conseguir fazer o teu negócio com desenho. Aí você vai colocar toda a energia para fazer o melhor chocolate, para fazer as melhores estratégias de marketing, para fazer os melhores contatos, enfim. Aí cada um vai usar as suas ferramentas. Mas essa ferramenta, desse número de loteria que você está vendo previamente, essa é indiscutível. Você tem que ter para qualquer tamanho de negócio. Né? Existem pessoas, existem empresas que já são pequenas, com faturamento, e você vê que não praticam isso e tem muita dificuldade no dia a dia. Né? Então, esse é um ponto. Você me perguntou dificuldade. A gente tem muita dificuldade
principalmente de tempo para administrar a parte financeira. Faz parte. Eu tenho que fazer isso. Todo mundo, quando monta um negócio, tem que passar pelas coisas que gosta e pelas coisas que não gosta. Vocês têm um negócio hoje, vocês adoram o que fazem, mas tem um lado que você tem que cuidar que às vezes você não gosta tanto. Então faz parte do negócio e dinheiro Do empreender, né? Faz parte do faz empreender. parte do empreender. E às vezes a gente vê muita gente dizendo assim: pô, esse negócio financeiro não é comigo não. Eu não curto Melhor dos isso. cenários, né? Mas Eu não curto isso, eu vou deixar isso para um. Eu tenho uma pessoa lá na minha empresa, Você tá que louco. cuida só disso. super bom, uma pessoa de confiança. Poxa vida, todas as pessoas são de De confiança confiança. até o dia que passam a não ser, né? Então, é ruim esse tipo de posicionamento. Eu Com acho que certeza. a melhor sacada aí é você ter uma pessoa que vai fazer esse trabalho para você, mas você supervisiona, você conhece, Exato. você sabe como é, e aí as coisas vão sob controle. Tem que saber um pouquinho de cada setor da sua empresa, né? Olha, eu não sei se você tem que saber um pouquinho ou você tem que ser o grande expert do teu negócio em todas as áreas. Pode ser que tecnicamente você não tenha, mas vale a pena você mergulhar de Entender. cabeça e entender algumas coisas, porque no dia a dia, se você cresce, aquilo tudo te faz muita falta. Sim. Então, vale esse trabalho que você tem de aprendizado, realmente mergulhar em alguns assuntos que você tem mais dificuldade, aquilo que você tem menos dificuldade. Óbvio, eu não preciso entender da mecânica da minha máquina, né? Sim. Mas eu preciso saber o que aquela máquina faz, se ela Quantos tem o ela vai melhor... produzir por mês? Exatamente, qual é o melhor custo dela, como é que ela trabalha melhor, quanto produz, quanto isso, quanto aquilo. Cara, como que você consegue administrar? Porque hoje a Cromos tem vários segmentos, né? A gente olha numa feira, a gente vê que tem Cromos a balão. Balão, a Hubme, a Halloween. Como que você consegue administrar tudo isso? Ainda conseguir no Alonci. final fazer a parte de validar os números e de verdade, é impressionante. Eu acho que é assim, primeiro que você vai formando a tua equipe, né? Sim. Eu acho que dificilmente a gente faria alguma coisa sozinho, principalmente quando o negócio começa a crescer. Esse é um outro ponto bastante sensível do crescimento, né? A gente percebe que você tem que tomar algumas decisões em momentos que você ainda não está preparado, talvez, para tomar. Em que momento eu coloco um escalão acima dentro do meu negócio, né? Em que momento eu estou forte o suficiente para colocar um gerente? Em que momento eu coloco um diretor? Em que momento... Sim. São decisões que você tem que ir tomando, né? Por isso que a gente fala tanto em entender bem números, independente de qualquer coisa. E com isso, você vai tomando essas decisões. Vai formando a tua equipe. Tem a parte de você fazer as correções de prumo, que isso é normal, e as correções nem sempre são as mais agradáveis, né? Porque o tempo inteiro você é testado por pessoas, você tem que trocar pessoas, você tem que... isso faz parte do negócio, mas eu acho que a sacada é essa, você entender exatamente os momentos da tua companhia e ir colocando com o desenho certo, pessoas certas nos lugares certos para poder te ajudar, porque de fato, Auxiliar. sozinho a gente não consegue fazer. E aí usar todas as ferramentas que você tem de mercado para fazer essa gestão, né? Eu hoje na Cromos eu faço questão de participar de todos os desenvolvimentos, de todos os produtos. É um lado que eu não abro mão, eu quero estar muito perto. Então, cada produto de Natal eu valido, cada produto de Caramba. Páscoa eu valido. Você eu tem valido pouquinho Quantos produto para produtos você validar. tem hoje? A Cromos tem hoje. 45 mil, mais ou menos. Uau! É muito SKU, São, cara. Segmentados. Tem SKUs por datas sazonais, né? Certo. Então, você tem lá no Natal 15 mil SKUs, você tem na Páscoa 5 mil SKUs, você tem... São SKUs também nas sazonalidades. Mas, é assim, a gente tem um grande cronograma dentro do negócio hoje, todas as atividades são super mapeadas, os profissionais são muito competentes, a equipe é muito, muito boa, é uma equipe que é desafiada o tempo inteiro também, a gente tenta
sempre trazer coisas novas para dentro do negócio, né? Então, o negócio, como a gente disse, né, ele tem que ser reinventado a cada momento, né? Então, o nosso papel como gestor máximo, vamos dizer, da companhia, é tentar trazer cada vez mais insights para uma equipe ok para suportar esses insights. Não adianta você Sim. jogar lá um leão Sobrecarregar, se os caras não são caçadores, né? Sim. Então, enfim. Então a gente tem uma boa equipe hoje na companhia, por isso que consegue fazer isso sozinho, Ah, seguramente. com certeza. Nada. Né? Não faria, no não. patamar que chegou não tem possível, né? Fica difícil. Mas eu não abro mão e fico bravo quando a coisa não passa por mim. Fico. Não sou centralizador, Sim. tento pelo menos não ser, mas Mas é teu business, né? na parte de produtos eu gosto de me envolver em liberação de cores. Eu tenho uma designer fantástica, uma menina que começou, fez carreira dentro da Cromos, mas e a gente troca muita figurinha, troca muita. Ela estaria super pronta hoje para fazer a coisa sozinha, mas eu faço questão de Sim, participar. de validar. Tenho meu filho que Sim. está dentro do negócio, que já é uma pessoa bastante também treinada para muita coisa, mas eu gosto ali de palpitar. né? Nada mais, Adorei. você que começou, né? Nada mais justo. Começou validando. E com essa história inspiradora que você está contando pra gente, eu queria que você desse uma dica para quem está começando a empreender, ou no segmento de festa, confeitaria. Eu acho que Uma dica. em qualquer segmento, né? Exato. Porque a questão é empreender, né? Olha, eu acho que, entendendo bem o termo, eu acho que a maior dica que eu posso dar para qualquer pessoa é humildade. E por que eu digo em humildade? Você tem que ter humildade para aprender, você tem que ter humildade para ir lá e pesquisar, você tem que ter humildade para entender os momentos do teu negócio e muitas vezes recuar. Eu vou citar um exemplo para vocês de 5 anos para cá. Eu percebi que a Cromos precisava ir para um outro patamar de negócio, né? Ela precisava ter ali uma governança corporativa muito mais afinada para os momentos atuais do país, para o momento dela. E aí eu comecei a pesquisar um pouco e encontrei 2 profissionais no mercado. Um deles era o CEO da BIC aqui no Brasil, De Sim, caneta, de né? caneta. de barbeadores, né? E o outro era o CEO da BIC no México. Ambos fizeram carreira na BIC de 20 e tantos anos. E conversando com eles, a gente se acertou para eles virem para a Cromos como acionistas também, como sócios da Cromos, um sócio ainda pequeno, mas com possibilidades de crescimento, para que eles aportassem na Cromos toda essa governança corporativa que naquele momento a empresa precisava ter. Com essa entrada, eu ganhei 2 sócios, no momento que a companhia estava em voo cruzeiro, então ela não precisa de sócio, né? Mas eu preciso crescer. Hoje as empresas, antigamente a gente tinha uma situação que você dizia assim, pô, o mercado não está muito legal, tal, fica quietinho, espera as coisas passarem, que vai dar tudo certo lá na frente. Hoje, se você parar, parece que o mundo anda. Parece não, anda. De verdade, né? Sim. E o teu negócio encolhe. Então você não pode parar. E naquele momento eu enxerguei que eu precisava realmente dar esse up na companhia. Então, um exercício de humildade gigantesco naquele momento, porque eu ganhei 2 sócios. Sim, né? com certeza. E não são somente 2 sócios, são 2 patrões. Sim. Né? Porque quem tem sócio tem patrão, né? Sim. E você tem que dar satisfação e dizer assim, olha, estou indo para tal lugar, estou voltando de tal lugar, ou vamos fazer um investimento assim, vamos fazer um investimento assado. E foi um negócio que deu super certo na companhia. O Horácio Balseiro assumiu a área comercial da companhia, o Fernando Muller assumiu a área de operações da companhia, e a gente está lá, um trio, fazendo muito trabalho legal. A companhia continua crescendo, trouxemos marcas novas,
agora trouxemos a Lonzi para a parte de confeitaria, trouxemos a Hubme para a parte de home decor, estamos fazendo investimentos constantes em máquinas, mesmo aí na pandemia, a gente continuou crescendo, trouxemos máquinas novas, enfim. Então, continuamos aí nessa crescente. Puxando esse gancho, como que foi o período de pandemia para a Cromos? Então, mais uma vez a reinvenção, né? Se no período de pandemia, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos terminado as entregas da Páscoa de 2020, que foi lá em março de 2020, quando tudo começou, e os nossos clientes naquele momento não venderam a Páscoa, porque a Páscoa acontece um mês no máximo, um mês antes da data. Né? E naquele momento, os nossos clientes não vendendo, eles não teriam como nos pagar. E foi de fato o que acabou acontecendo. Né? Todo mundo veio e disse, olha, não vendemos, e aí, como é que faz? E a gente sabia que a gente ali tinha um problema, né? Um problema muito grande. Problema. Em março, além desse problema dos recebíveis, nós faturamos 40% do nosso volume de budget. Em abril, nós faturamos 30%. Você imagina uma fábrica com 1.000 pessoas. Faturando 30% do que era para estar faturando. Não são 1.000 pessoas, né? São 1.000 famílias. Eu tenho chefes de família ali com meia dúzia de filhos, com compromisso de casa para pagar, casa que comprou, enfim. Então, naquele momento, a gente tinha uma responsabilidade, uma carga gigantesca, um custo muito alto e que a gente precisava... Como é que nós vamos fazer? Mexer, né? E aí, já em abril, nós desenvolvemos uma linha de embalagens de delivery, né? Que foi uma tábua de salvação para muita gente. Que insight, cara. Nós fizemos aquela linha de delivery. Rapidamente o Atacadão veio e falou, ó, quero pôr em todas as lojas. E para a gente aquilo foi um respiro. Sim. Já as pessoas começaram a ir para dentro de casa e começaram a produzir coisas para vender também, porque a chocolateira todo mundo... eu lembro. Era o delivery que estava, né? Aí começou a usar embalagens. E aí as embalagens de alimento decolaram. Nós, em junho, já tínhamos um volume de embalagem de alimento o dobro do nosso normal. Caramba. Né? Em contrapartida a isso, a festa caiu. Acabou. O segmento mais afetado, Muito, um dos mais muito, afetados. ficou realmente muito ruim. A parte de embalagem de presentes, muita loja fechada, então também caiu bastante. E naquele momento nos apegamos aí na parte de alimentos e a coisa foi indo. Terminamos o ano de 2020, eu diria para vocês, melhor do que o nosso desenho. Olha. Sem a pandemia, porque a gente não teve jeito, tivemos que encolher, nós tínhamos, além das 1.000 pessoas, a gente tem muito terceiro, então acabamos encolhendo o número de terceiros, né? Entendi. Fizemos uma mexida em gastos, aí temos um CD alugado, nesse CD a gente encolhemos também o valor do aluguel, em conjunto aí com o proprietário, e outras coisas mais que a gente acabou fazendo. Isso tudo trouxe um gasto menor. Consequentemente, se seguramos ali o faturamento e o gasto foi menor, os resultados apareceram e a gente conseguiu, com isso, passar 2020, aí entramos em 2021, a coisa... Uma luz nesse Começou desafio a melhorar aí. um pouco, né? Nossa, que ano, né? 2020, ano. cara, que ano. Mas genial a ideia Que das ano. embalagens e o Foi kit. muito. Você achou o insight certo do que você naquele podia momento. fazer naquele momento. Visão de mercado, Empreendedor. né? Empreendedor. E temos agora o nosso quadro maravilhoso, que é o Bate e Volta Sem Frescura. Ele é emotivo, esse quadro, né, Ó, Leão? Eduardo, vamos lá. Nesse quadro, a gente vai fazer para você falar 13 palavras. Dessas palavras, você vai responder com o que vier na tua mente, tá? E a gente não pode se estender, que a gente às vezes se estende um Mas pouco, por mas eu vou me quê? segurar. Não, Tipo, não. mas a gente não... O pessoal não precisa saber por quê. Só o que vem na sua mente, Isso. entendeu? O pessoal fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Vamos lá. Começa aí. Uma qualidade de Eduardo.
eu acho que determinado. Tá. Um defeito? Talvez perfeccionismo. Um trauma ou um momento que você queria esquecer. Puxa vida. Falei que era motivo, gente. São muitos. Mas um momento que eu gostaria de esquecer, olha, eu acho que eu tirei muita lição. Eu acho que é uma palavra única, né? Não. Mas eu tive muitas lições que foram traumas. E eu consegui, pelo menos com a maioria delas, aprender. Mas eu acho que um trauma... Puxa, eu te juro que eu não lembro de nenhum trauma. Nenhum trauma, nada que tenha me marcado. Você falou que queria esquecer isso, não? Não. Tá. Porque aquela coisa de pegar o ele limão tirou e a fazer a lição, limonada. exatamente. Entendeu? Então o trauma, na verdade, virou um... Uma palavra... Era você, né? Manda bala, vai lá. Uma palavra que você leva pra sua vida. Acho que amizade. Uma saudade. Do meu pai. Seu pai. Uma memória. Uma memória. Eu acho que a gente sempre tem boas memórias aí do tempo de criança. Certo. Eu acho que tem muita memória legal de criança. Onde não paga boleto ainda, Não né? é? Essa Era só parte é brincar na boa. rua. Ô, delícia. O melhor abraço do mundo é Da minha mãe. da sua mãe. Uma frase. Eu amo a minha família. Uma pessoa. A minha esposa. Uma parceiraça. Uma data. Uma data. Eu acho que o nascimento da minha neta. Uma decepção. Uma decepção. Eu acho que, não citando alguma decepção, eu acho que a gente se decepciona, às vezes, com pessoas. Com certeza. Lamentavelmente, as pessoas, quando elas enxergam dinheiro em cima da mesa, elas dão uma Mudada, né? mudada. Então, acho que E pra finalizar, um sonho. um sonho. Eu acho que o sonho, sem nenhuma demagogia, eu tenho o sonho de ajudar outros profissionais que estão começando, empresas que estão começando. Inclusive, ontem, num papo que eu tive com o pessoal ali no papo de festa, eu falei exatamente isso. Eu penso em sucessão, né? Não tem jeito. Eu não posso, eu acho que vai chegar um dado momento que eu vou acabar atrapalhando o negócio, porque o negócio vai numa velocidade que talvez eu não consiga acompanhar. Então, esse é um exercício que eu também faço de sucessão. Não sei, meu filho é o meu herdeiro, não sei se ele vai querer ser meu sucessor. Torço para isso, por ele ser meu filho, mas é uma carga que eu não sei se ele quer, que ele quer fardo levar, né? que ele quer levar, né? Mas eu sonho esse dia de sucessão e aí eu ir para um lugar onde eu possa apoiar outros empresários menores, trocando realmente essa experiência. Eu acho que eu não tenho, talvez, as melhores experiências, mas a quantidade de experiências que a vida te traz, principalmente você indo para um mundo corporativo, e esse mundo de arregaçar a manga, você tem muita coisa que você pode compartilhar. Então, essa é uma coisa que eu gostaria. Eu acho que a palavra, se a gente pudesse resumir, é compartilhar. Que lindo. Eu acho que todo mundo tinha curiosidade de conhecer a sua história, não é? Não, juro, mais uma história inspiradora, de verdade, Gente. cara. A gente, né, fica meio até de tiético, comentando, puta, o que eu posso usar pro meu lado, né, do que eu aprendi bate-volta agora. com o nosso presidente, gente. Eduardo, eu quero agradecer aí o seu tempo, muito Obrigada. obrigado. Espero ver você aqui de novo outras vezes. E, gente, esse foi mais um podcast direto da Celebra Show, nos estúdios aqui do Festa Sem Frescura. Muito obrigado pela audiência. Até daqui a pouco com mais um convidado. Obrigado, família. Beijo.